Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, pastor, para estar aqui com vocês nessa celebração, nesse culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Deus continue a abençoar essa igreja, a cada um de vocês, e que Deus os use para ser canal de bênção, testemunho para tanta gente carente aqui na região, e em outros lugares também. Hoje à noite eu queria falar a respeito de um tema que é muito querido ao coração de todos aqueles que se consideram de fato filhos de Deus, que é serem cheios do Espírito Santo. E eu queria fazer uma exposição de Efésios capítulo 5, do verso 18 até o capítulo 6, verso 9, com foco no verso 18 do capítulo 5. Se você quiser abrir sua Bíblia, por gentileza, nós iremos fazer a leitura e em seguida a exposição da palavra de Deus, orando para que o nosso Deus fale ao nosso coração nessa noite. Efésios capítulo 5, de 18 em diante. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. As mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Verso 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. E verso 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Vamos orar. Nosso Deus, estamos diante da Tua palavra. Nós pedimos que Teu bendito Espírito Santo nos conduza na compreensão dessa palavra, despertando os nossos corações nessa noite, dando a cada um de acordo com a necessidade. Ó Deus, fala-nos, nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, eu creio que não há muita dúvida de que todo crente verdadeiro anseia estar cheio do Espírito Santo. Essa linguagem de plenitude do Espírito, ela aparece na Bíblia sob diversas outras formas. Andar no Espírito, estar em Cristo, ou viver em Cristo, produzir fruto, e uma série de outras linguagens que são usadas para descrever a nossa total dependência de Deus e a necessidade que nós temos de estarmos sendo guiados por Ele, capacitados por Ele para fazer a sua vontade. Mas o grande problema é saber exatamente o que é que a Bíblia está querendo dizer com isso e como é que nós obedecemos essa regra. A confusão ficou pior depois do surgimento do movimento pentecostal há cerca de 100 anos atrás, que identificou muito da plenitude do Espírito com a manifestação de dons extraordinários, como, por exemplo, línguas, profecias, sinais e prodígios, coisa que não era assim antes. Hoje, se você for numa livraria e procurar livros sobre esse assunto, você vai encontrar, uma livraria evangélica, você vai encontrar uma variedade muito grande de pensamentos a respeito disso. Livros dizendo 7 passos para o poder espiritual, 30 chaves para a autoridade espiritual, 412 métodos para você ser cheio do Espírito Santo. Então tem muito livro, muita coisa a respeito disso e a gente fica um pouco confuso, não é? Como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Como é que eu estou cheio do Espírito Santo? Como é que eu faço para ficar cheio do Espírito Santo? E o que é que afinal significa estar cheio do Espírito Santo? Então eu gostaria de propor nessa noite que nós examinássemos o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu sei que aqui não é o único lugar na Bíblia que fala a respeito disso.
no livro de Atos, você tem o relato de experiências de pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Mas eu quero dizer nessa noite, quero chamar a atenção para o fato de que o livro de Atos, ele é um livro histórico e que ele está descrevendo o período de transição da antiga aliança para a nova, em que algumas ocorrências extraordinárias marcavam essa transição. Uma vez feita essa transição, não há mais necessidade da repetição dos fenômenos que diziam que Deus estava mudando a aliança do Antigo Testamento para a aliança do Novo Testamento. Como é que eu sei que os apóstolos eram de Deus? Como é que eu sei que eram eles que estavam sendo autorizados por Deus para fazer essa mudança? A resposta, os sinais e prodígios que eles realizaram, os derramamentos acontecidos no livro de Atos, nos judeus, depois nos samaritanos, depois nos gentios e depois nos discípulos de João Batista, garantindo a transição. Então, embora o livro de Atos, mesmo sendo histórico, traga princípios para nós hoje, mas se nós queremos estabelecer algum ponto doutrinário, nós temos que começar com as cartas, porque elas foram escritas para as igrejas já estabelecidas. E é nelas que nós vamos encontrar a orientação primeira para nós estabelecermos ou esclarecermos algum ponto, especialmente uma questão tão complicada como essa, pelas razões que eu já disse, que é a questão da plenitude do Espírito Santo. Então, sem desprezar o relato do livro de Atos, nós queremos focar aqui no que Paulo está nos dizendo. Eu creio que nós podemos aprender bastante a respeito desse assunto aqui, dessa passagem que é tão conhecida. E nós vamos começar com algumas observações sobre, primeiro, o que é que significa ser cheio do Espírito Santo. Em seguida, nós vamos ver como o apóstolo Paulo nos ensina quanto à maneira pela qual nós podemos ficar cheios do Espírito Santo, e depois ver os resultados ou as áreas que são afetadas pela plenitude do Espírito Santo, para que nós possamos ter um referencial para responder a pergunta: como é que eu sei que eu já estou cheio do Espírito Santo? Ou como é que eu vou saber, se eu ficar cheio do Espírito Santo, que de fato eu estou? Então, começando sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. No verso 18, Paulo diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A minha primeira observação é que o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é um líquido, ele não é um gás celestial que desce do céu, e nós, como que vasos, somos enchidos por esse gás, por essa força, por essa energia. Eu sei que parece que eu estou dizendo uma coisa muito fundamental e básica, mas na verdade não é, não. Quando você lê o relato, as experiências de algumas pessoas, elas escrevem contando na sua biografia, como por exemplo o famoso Charles Finney. Na autobiografia dele, ele narra que ele estava pedindo a Deus para ser cheio do Espírito Santo, e um dia ele chegou em casa, estava lá na sua casa, ele era advogado, estava perto da lareira, e de repente ele se sentiu traspassado por correntes elétricas, né? Então ficou aquela sensação de que havia uma corrente elétrica percorrendo o seu corpo, e ele identificou aquela experiência com a plenitude do Espírito. E alguns anos passados, aqui no Rio de Janeiro, eu estava ouvindo um pregador falando sobre plenitude do Espírito Santo, e ele disse: primeiro passo, eletrificação. E eu na hora liguei com a experiência de Charles Finney. O problema com esse tipo de coisa, e eu tenho que admitir que a linguagem aqui, enchei-vos do Espírito, ou sejam cheios do Espírito Santo, a primeira dificuldade com esse tipo de linguagem é que dá a impressão de que o Espírito Santo é uma coisa, tipo um gás, é um líquido, e que nós somos grandes recipientes que precisam estar vazios para que ele possa encher. Eu tenho certeza que você já ouviu essa metáfora muitas vezes. A dificuldade com essa linguagem, aliás, ela provoca o cuidado em nós para não perdermos de vista que o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. Na prática, isso pode levar à seguinte diferença. Se você tem na cabeça que o Espírito Santo é uma espécie de um gás, ou um líquido, ou uma força que vem de Deus, você mais ou menos pensa que vai ter algum controle sobre ele. Não é à toa que vocês veem pregadores soprando o Espírito Santo na plateia, ou girando o paletó e jogando o Espírito Santo nas pessoas, como se eles tivessem um controle sobre o Espírito Santo, já que é uma coisa, é um líquido, é um gás, é uma força, você domina sobre aquela força. Eles sabem quando o Espírito Santo vai agir, tanto é que marca reunião de cura, nem os apóstolos sabiam quando iam curar, né? Mas esses sabem, e vai por aí. Mas se você está consciente de que o Espírito Santo é uma
pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, então é diferente. Não é você que domina ele, mas é ele que domina você. Ser cheio do Espírito Santo não é você chegar num nível de espiritualidade tão grande que você vai dar ordem ao Espírito Santo sobre o que ele vai fazer, ou determinar a ele o que ele vai fazer, mas é o contrário. Quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais dominado por ele você vai ser. Mais dominado por ele. Então, mais submisso, mais controlado pelo Espírito Santo você vai ser. Então, essa distinção inicial, ela é importante. Uma segunda observação que nós temos que fazer aqui, vem desse contraste que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele diz, não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas se deixem encher do Espírito Santo. É um contraste que está sendo feito entre uma pessoa bêbada e uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas esse contraste só faz sentido porque é um ponto de comparação. A comparação é a seguinte: a pessoa que é bêbada ou que está bêbada, ela bebeu tanto que o álcool subiu a sua mente, a sua cabeça, e tudo o que ela faz, pensa, o que ela sente e reage, as suas escolhas e suas sensações são de alguma forma influenciadas pelo álcool. Da mesma forma, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela de tal maneira está sob o controle do Espírito Santo, que suas palavras, ações, pensamentos, decisões e escolhas são resultado da influência do Espírito Santo nela. A diferença é que quanto mais bêbado, mais dissoluto, descontrolado você vai estar. E quanto mais cheio do Espírito Santo, mais domínio próprio você vai ter. Porque senão esse contraste não faz sentido, né? Ele diz, não se embriague, como ele fala aqui, não se embriague com vinho que leva à libertinagem, uma vida dissoluta, sem controle, mas se encha do Espírito Santo exatamente porque ele vai trazer o oposto de alguém que está bêbado. Quem está bêbado está descontrolado. Mas quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, mais controlado você vai ser. Por isso que eu não entendo como é que tem gente que pensa que está cheio do Espírito Santo, ele ficar livre para dar cambalhota, plantar bananeira, sair fazendo um monte de coisa aí, quando na verdade, pela Bíblia, quanto mais cheio do Espírito, mais humano e normal você vai ser. Quanto mais controlado você vai ser. É exatamente o contrário. Porque tem gente que em nome do Espírito Santo enche a igreja de coisas absurdas que nos expõem ao ridículo do povo, que por eles tiram todos os outros evangélicos. Não faz o menor sentido isso e não tem fundamentação nenhuma. E cheios do Espírito está em contraste a uma pessoa que está bêbada e que, portanto, faz coisas fúteis, tolas, né, que envergonham, mas em contraste, quem está cheio do Espírito Santo não vai fazer isso. Ele vai estar de fato sob o controle de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo, se é que eu posso resumir dessa forma, significa você estar debaixo do controle da terceira pessoa da Trindade. Ele guia a sua vida, guia os seus pensamentos, guia os seus passos, lhe dá força, lhe dá graça e poder para que você viva uma vida que glorifica a Deus. Note que, embora Paulo não diga, no verso 18, mas nós sabemos que esse Espírito, ele é o Espírito Santo. Né? Ele diz só, encham-se do Espírito, ou sejam cheios do Espírito. Mas a gente sabe, aqui mesmo na carta aos Efésios, que o adjetivo que é usado na Bíblia para o Espírito é o Espírito Santo. Por que ele é chamado de Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade. É em contraste ao espírito humano, que está marcado pelo pecado, e aos espíritos imundos, aqueles espíritos que são os demônios, Satanás e os seus anjos. Então, em contraste a estes espíritos, nós temos o Espírito de Deus, cuja melhor descrição é a sua santidade. Obviamente, se você está debaixo do controle do Espírito Santo, qual será o primeiro sinal de que você está cheio do Espírito Santo? Santidade. Se ele é o Espírito Santo, é óbvio que se você está debaixo do controle dele, a primeira coisa que ele vai produzir na sua vida é santidade, ao contrário do que muitos pensam, que está cheio do Espírito Santo, a primeira reação da pessoa é fazer um monte de outras coisas, como eu disse aqui. Não é? A confusão foi introduzida quando as pessoas associam a plenitude do Espírito Santo com determinadas manifestações, como a igreja de Corinto. Lá na igreja de Corinto, todo mundo pensava que estava cheio do Espírito Santo porque tinha determinadas manifestações, mas no capítulo 3,
Paulo diz assim: eu não considero vocês espirituais, mas vocês são carnais, porque tem divisão, tem imoralidade, irmão processando o outro, irmão fazendo fornicação, indo para templo de ídolo, não respeitando a liberdade do outro. Era uma igreja cheia de manifestação, mas santidade zero. Então, primeiro efeito da plenitude do Espírito, ele é o Espírito Santo, pode ter certeza que vai ser santidade na sua vida. Tá? Pode ser que você não sinta nada, eu sei que tem muita gente buscando experiência. Santidade não é um sentimento, mas é uma maneira de viver de acordo com a palavra de Deus. Meu tempo é curto, não é? Mas eu não resisto a fazer aqui mais uma explicação sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Todo mundo sabe que quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso em Roma. E ao lado da carta aos Efésios, ele escreveu uma carta que é considerada a carta gêmea ou irmã da carta aos Efésios, que foi a carta aos Colossenses. Muito bem. Então, lá nos Colossenses você encontra uma passagem que é paralela a essa que Paulo escreve. No capítulo 3 de Colossenses, no verso 16... habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeites cada um a seu marido, marido ame cada um sua mulher, filho obedeça. Está vendo? É a mesma coisa que eu li lá em Efésios, embora um pouquinho resumido. É quase igual a passagem, mas ela tem uma diferença significativa. Lá onde Paulo diz em Efésios, enchei-vos do Espírito, ele aqui diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, na cabeça de Paulo, ser cheio do Espírito Santo e ter a palavra de Cristo habitando ricamente em você é a mesma coisa. E isso estabelece uma conexão entre a plenitude do Espírito e a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Você não pode separar as duas coisas. O Espírito Santo, quando ele nos enche, ele nos guia pela palavra. Quando ele nos santifica, é pela palavra. E a palavra age em nós pelo poder do Espírito Santo. Nós temos que ter as duas coisas. Se você quer só o Espírito e não quer a palavra, você vai cair no misticismo, você vai cair no fanatismo e numa religião de sentimentos e de experiências que não vai levar você a nada. Se você quer só a palavra e não quer o Espírito, você vai cair numa ortodoxia morta. Nós queremos as duas coisas. Nós queremos o Espírito e queremos a palavra. As duas coisas andam juntas. É esse equilíbrio que nos é oferecido aqui na palavra de Deus. Eu acho que já ficou claro, não é? O que é que, de acordo com Paulo, é ser cheio do Espírito Santo, controlado pela terceira pessoa da Trindade, que vai produzir santidade em nós mediante a plenitude do seu Espírito, o fruto da santidade e do domínio próprio. Agora vamos chegar na segunda pergunta: como é que eu me encho desse Espírito, então? E algumas observações têm que ser feitas aqui de imediato. A primeira é que não é uma opção para nós ser cheio do Espírito Santo ou não ser cheio do Espírito Santo. O verbo aqui, deixem-se encher do Espírito, ele está no modo imperativo na língua grega, que é o modo da ordem, do comando e que espera uma resposta absoluta. Ou seja, é tão pecado não estar cheio do Espírito Santo, como é pecado você ficar cheio de vinho embriagado. Agora, eu já soube de caso de gente que foi disciplinada na igreja porque estava cheia de vinho, mas eu nunca soube de alguém que foi disciplinado porque não estava cheio do Espírito Santo, pastor. Mas está no mesmo versículo. É pecado tanto um quanto o outro. Não está no mesmo versículo? Não vos embriagueis com vinho. Se você se embriagar é pecado, não é? Vai ser disciplinado. Mas enchei-vos do Espírito. Se você não se encher do Espírito Santo, você também estará pecando. Ou seja, não tem uma opção do tipo assim: eu vou ver se eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu só quero ir para o céu. Só quero ser salvo, vou ficar mais ou menos por aqui, vivendo uma vidinha meio de crente, um pé no mundo, outro na igreja, curtindo minha vida, tal. Não, você não tem essa opção, né? Ou você vai se encher do Espírito Santo, desejar ser cheio do Espírito Santo, ou você estará levantando dúvidas sérias a respeito da genuinidade da sua conversão e da sua experiência com Deus. Não tem opção aqui, é um mandamento. E esse mandamento,
ele está também num tempo verbal, na língua grega, o imperativo, que quer dizer que é alguma coisa que tem que acontecer constantemente. Você lembra que no livro de Atos, vamos agora pegar o livro de Atos, quando Paulo esteve em Éfeso pregando o Evangelho, em Atos capítulo 18, na cidade de Éfeso, quando ele chegou pela primeira vez, ele encontrou discípulos de João Batista que nem sabia que o Espírito Santo tinha chegado ainda. Então ele prega o Evangelho para eles, impõe as mãos e o Espírito Santo vem sobre aqueles discípulos de João Batista. E começa um grande avivamento na cidade de Éfeso, a ponto de bruxos e feiticeiras se converterem, queimarem os livros em praça pública. É o único lugar no Novo Testamento que diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Não era só milagre, era milagre extraordinário. E cita que os lenços de Paulo, os aventais de Paulo eram levados para os doentes e o contato com aqueles objetos pessoais de Paulo fazia com que as pessoas fossem libertas das doenças, dos espíritos imundos. Foi o único lugar relatado no livro de Atos onde esse tipo de coisa aconteceu. Ou seja, a igreja de Éfeso nasceu no meio de um grande avivamento espiritual. Uma manifestação extraordinária do poder de Deus. 5 anos depois, Paulo escreve essa carta e diz para os irmãos: enchei-vos do Espírito. Mas peraí, Paulo, eu participei do avivamento que começou. Eu sei, meu irmão, mas foi 5 anos atrás. Então, enchei-vos do Espírito diariamente. É isso que o verbo quer dizer aqui. É presente do indicativo. Poderia ser traduzido: deixem-se encher continuamente pelo Espírito Santo. A experiência de ontem não serve para hoje, a não ser história e ensinamento. Quando Deus derramou o maná do céu durante 40 anos, o israelita tinha que colher no dia o maná do dia. O maná de um dia não servia para o outro. Se deixasse para o outro, ficava cheio de bicho. Não dava para comer. Com isso, Deus nos ensinando que, embora as experiências antigas sejam importantes, mas elas não substituem o andar diário com Deus. Você tem que estar cheio do Espírito Santo hoje. Agora, tem gente que vive de experiência passada, do começo da história, daquilo que aconteceu antes. Não estou negando a importância da história e do passado, mas eu estou lembrando que essa ordem é para que você esteja cheio constantemente, diariamente do Espírito Santo de Deus. Mas uma observação aqui é que a forma como está colocada aqui é um imperativo no passivo: deixem-se encher. Ou seja, Deus quer nos encher com o seu Espírito, mas Ele requer a nossa conivência, Ele requer a nossa cumplicidade, Ele requer a nossa submissão, Ele requer que nós queiramos também. Deixem-se encher do Espírito Santo. Deus quer fazer isso com você e comigo, hoje, todo dia. Ele quer fazer isso, mas Ele quer que nós queiramos, Ele quer que nós nos submetamos a Ele, para que Ele venha e nos encha do poder e dos efeitos da operação do Espírito Santo de Deus. Eu preciso mencionar isso aqui, porque nós somos uma igreja reformada, e nós enfatizamos a soberania de Deus. E às vezes os crentes ficam assim sem saber: puxa, será que eu devo orar? Ou eu vou esperar Deus tocar meu coração? Eu vou ler a Bíblia, mas eu não estou com vontade. Eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, mas eu não estou com vontade. Eu espero Deus me dar vontade, ou eu vou ler assim mesmo? Se eu for ler sem Deus tocar o meu coração, eu não estou indo contra a soberania de Deus? Será que eu não tenho que esperar? Tem gente que fica nesse dilema. Não tem dilema nenhum. Na prática, você tem que fazer o que a Bíblia manda fazer. Não fica esperando nada. Você tem que fazer. Então, em vez de ficar assim esperando, se Deus quiser, Ele vai me encher do Espírito Santo, se Deus quiser, Deus vai me tocar, na hora que Ele quiser, Ele vai fazer. Não. Você vai procurar isso, é alguma coisa que você tem que procurar, porque Ele está dizendo: deixem-se encher do Espírito Santo. E a gente às vezes critica os irmãozinhos de outras denominações, né, pela busca que eles fazem, né? Tem gente que fica jejuando, vai para o alto do monte, né? Se tranca em quarto, jejua 40 dias, a gente fica olhando assim, né? Eu não estou dizendo que eu concordo com tudo isso, mas eu olho para nós às vezes e pergunto: mas e nós, por outro lado? Estamos querendo isso? Estamos buscando isso? Tem desejo disso? Faz parte da minha agenda diária tirar tempo para buscar a Deus e dizer: Deus, sim, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Como eu disse, isso não é uma opção.
mas é uma ordem de Deus para nós. Deixem-se encher do Espírito Santo. Continuando. Então, sobre o como ser cheio do Espírito Santo. A próxima coisa que nós temos que mencionar é que você tem que resolver o problema do pecado antes de ser cheio do Espírito Santo, né? Que é óbvio. Você está anotando a sequência. Não se embriague com vinho, mas se deixe encher do Espírito Santo. Ou seja, antes de você ser cheio do Espírito Santo, você tem que primeiro parar de tomar cachaça, não é isso? Não está na sequência? Não é? Não é primeiro faça isso para depois acontecer isso. Se você recuar comigo aí, nos capítulos da carta aos Efésios, lá no capítulo 4, o apóstolo Paulo começa uma sessão em que ele está falando sobre a dinâmica da santificação. E ele compara o processo diário de santificação a uma troca de roupa. Veja só, capítulo 4, verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Paulo está explicando como é que a santificação funciona e ele usa uma figura que todo mundo conhece. Quando a gente chega em casa, do trabalho, cansado, suado, a gente tira a roupa, se renova, toma um bom banho e aí põe uma roupa limpinha por cima, né? Por cima não, troca a roupa, né? Fica uma roupa fresquinha. Isso todo mundo faz, é claro, com exceção dos adolescentes. Mas tirando isso aí, é o que normalmente as pessoas fazem, não é? Você tira a roupa suja, toma um banho, põe a roupa fresquinha e aí Paulo usa isso aqui para dizer, diariamente você tem que se despir do velho homem, se renovar no seu entendimento e se vestir do novo homem. O velho homem é Adão, a nossa natureza adâmica, pecaminosa. O novo homem é Jesus Cristo. Então, todo dia você tem que fazer duas coisas, dizer não para Adão e sim para Jesus. Todo dia, você tem que fazer isso. É assim que funciona a santificação. São duas pernas, né? Uma caminhando ao lado da outra. São os dois passos que você tem que dar no caminho da santidade. Dizer não ao pecado e sim para Deus. E Paulo exemplifica, a partir do verso 25, o que ele está dizendo. Por exemplo, verso 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Ou seja, abandonar a mentira é você se despir do velho homem. Falar a verdade é você se vestir do novo. Então não basta só você parar de ser mentiroso. Você tem que aprender a dizer a verdade também. Continuando, no verso 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com alguém que estiver em necessidade. Ou seja, não basta o irmãozinho deixar de ser ladrão. Ele tem que trabalhar, ganhar o seu pão e com isso ajudar também outras pessoas. Estão vendo? São dois passos, né? Primeiro um, depois o outro. É assim que a vida cristã prossegue. Ou ainda no verso 29, nenhuma palavra suja, palavrão, palavra torpe, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Ou seja, não basta a irmãzinha parar de falar coisa feia, contar piada imoral, dizer palavrão. Viu, irmãzinha? Não basta só você parar de fazer isso, mas você tem que aprender a dizer palavras que abençoam e edificam as outras pessoas. Porque veja só, se a gente esquece esse lado negativo de mortificar, nós ficamos só no positivo, a vida cristã fica muito superficial. Por outro lado, se eu focar somente na mortificação, ela vai virar quase que legalismo. Então você tem que ter as duas coisas, você tem que parar de mentir e dizer a verdade, você tem que parar de roubar e trabalhar, você tem que parar de dizer palavrão e dizer palavras que edificam. E vem a sequência, aqui não dá, o tempo não dá, mas se você continuar a ler, você vai ver que final do capítulo 4, início do capítulo 5, Paulo continua nisso. Não faça isso, mas faça isso. Não faça isso, mas faça isso. Até chegar no verso 18. Não fique embriagado, mas se encha do Espírito Santo. Então, entende o que eu quero dizer? Antes de você ficar cheio do Espírito Santo, você tem que primeiro resolver o problema da cachaça, né? Não dá para ser cheio de álcool e do Espírito Santo ao mesmo tempo. Troque o álcool por outra coisa: sexo, dinheiro, amargura, raiva.
você mesmo, uma outra pessoa que é o seu ídolo. Você não pode ser cheio de duas coisas ao mesmo tempo. Você primeiro tem que resolver o problema do pecado antes de poder ser cheio do Espírito Santo. Eu estive na África do Sul durante algum tempo, na década de 80, visitando o avivamento entre os Zulus. E foi uma obra extraordinária que Deus fez na década de 60. Eu visitei já na década de 80, fazia 20 anos, ainda estava em andamento. E lá me contaram as histórias de conversões de muita gente, não é? Impressionante. Eu me lembro de uma história que foi contada pelo Erlo Stegen, que era o missionário luterano, que Deus usou para começar a obra lá. Ele dizendo de uma senhora da tribo que se converteu. Só que essa senhora era conhecida pelo fato de que ela nunca tinha tomado um banho na vida dela. Ela fedia tanto que se ela chegasse ali, todo mundo já detectava, mesmo que tivesse de costas, todo mundo já detectava que ela tinha chegado por causa do mau cheiro. O mau cheiro dela era conhecido. E ela se converteu e queria participar de todas as reuniões de senhoras, né, do movimento. E era um problema, né, porque ela era assídua, né? Não faltava um. E aquilo era uma confusão, ninguém sabia o que fazer. Finalmente eles armaram uma estratégia. Descobriram qual era o dia do aniversário dela, pegaram uma roupinha nova, um vestidinho novo, fizeram uma festinha surpresa para ela e disseram: olha, querida, a gente quer que na próxima reunião você venha com um vestidinho novo, não é? E não deu outra. Na próxima reunião ela veio com um vestido novo, só que ela botou o vestido novo por cima do velho. O cheiro era o mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus, né, Ele está cheirando você. Não adianta você colocar a aparência sem que você antes não tenha se livrado do velho homem, mortificado o seu pecado, se livrado do seu compromisso pecaminoso, dos hábitos pecaminosos, de relações ilícitas à luz da palavra de Deus e querer ser um crente piedoso. Não dá, isso chama-se hipocrisia. Não tem como fazer isso, porque Deus sente o teu cheiro de longe. Ele sabe que é falso. Ele sabe o que está por baixo. Então, primeira coisa, nós temos que resolver o problema do pecado, se a gente quiser ser cheio do Espírito Santo. Bom, Paulo continua, não é, dizendo, no verso 19. Presta atenção na sequência aqui. No verso 18, ele dá a ordem, está no imperativo. Deixem-se encher do Espírito Santo. Aí a gente pergunta para Paulo: como, Paulo? Resposta dele: falando, verso 19, cantando e louvando, verso 19, dando graças, verso 20, e sujeitando-se, a tradução aí perdeu o particípio do verso 21, uns aos outros por temor a Cristo. 4 coisas. E note que estas coisas são feitas em comunidade. São feitas em comunidade. Eu estou enfatizando isso porque a imagem que a gente tem na cabeça de uma pessoa que está buscando a plenitude do Espírito Santo é de um sujeito solitário, fechado no quarto, jejuando, orando e clamando a Deus e dizendo: eu só saio daqui quando o Senhor me encher do Espírito Santo. Na Bíblia, a plenitude do Espírito, a busca da plenitude do Espírito é algo que ocorre na coletividade, na comunhão dos santos, no meio do povo. Por exemplo, quando ele diz: encham-se do Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu não posso cumprir isso se eu estiver sozinho. Falando entre si significa que está eu e outra pessoa, no mínimo, e que eu estou conversando com essa pessoa e que a nossa conversa inclui as coisas de Deus. É isso que significa falando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Depois ele diz: cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai e se sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. São 4 exercícios espirituais extraordinários: falar as coisas de Deus, louvar a Deus de coração em cânticos espirituais, dar graças a Deus em tudo e nos sujeitar mutuamente uns aos outros. Quando nós fazemos isso, como igreja, o Espírito Santo enche a igreja. O Espírito Santo vem estar no nosso meio, ele nos toma, ele transforma a nossa vida. Se nós queremos resolver o problema do pecado, se nós estamos dispostos entre nós a conversar as coisas de Deus, louvar a Deus da maneira adequada,
viver uma vida de gratidão e nos sujeitar uns aos outros, então é dessa forma que nós somos cheios do Espírito Santo. Ou seja, não é uma coisa para superpastores, para homens extraordinários, mulheres extraordinárias. Isso aqui é para crentes ordinários e comuns, como eu e como você, para o dia a dia. Isso é algo para ser feito constantemente. Deus quer que todos nós, isso inclui você, seja cheio do Espírito Santo. Agora eu tenho uma notícia muito boa, pastor, para as mulheres da igreja. Você está vendo aí o verso 22? Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido. Está vendo? Eu sei que você não gosta desse versículo, mas eu tenho uma notícia boa para você. No original grego, não tem a frase sujeite-se. Não tem. Está vendo? Não, pastor? Não tem. Eu sou professor de grego há mais de 20 anos, tá certo? Quase 30. E eu lhe garanto que no original não tem essa expressão sujeite-se. Agora segure, porque ficou pior, na verdade. Tá? Eu vou explicar por quê. A Sociedade Bíblica do Brasil, na versão Almeida, e a que publica a NVI, que eu estou usando aqui, colocou um subtítulo em negrito, separando o verso 21 do verso 22. Você está vendo aí na sua Bíblia? Está separado o verso 21 do verso 22. Eu sei que a intenção é boa, mas o que acontece é que, às vezes, quando esses tradutores fazem isso, eles quebram a sequência do texto. E o crente pensa que Paulo começou a falar agora dos deveres cristãos a partir do verso 22 e esqueceu já, deixou para trás o assunto de plenitude do Espírito. Mas não é nada disso, ele está continuando o assunto. O que aconteceu? O verso 21 diz, se sujeitem uns aos outros por temor a Cristo. E o 22, mulheres a seu marido. Ou seja, o verso 22 é um detalhamento do verso 21. Só que o subtítulo aí quebra a sequência, por isso que eles tiveram que repetir o verbo em português. No original não tem, mas não precisa, porque está na sequência. Está na sequência. O que mostra que tem uma ligação entre a ordem do verso 18, enchei-vos do Espírito, e o meu relacionamento matrimonial, a maneira como eu crio os meus filhos e como eu me comporto no meu trabalho. Por isso que eu li até o capítulo 6, verso 9, porque está tudo ligado. Tudo ligado. Paulo não está começando um assunto novo. Ele está desenvolvendo o que ele disse no verso 21. Vocês têm que viver sujeitos uns aos outros para ser cheios do Espírito Santo. Aí vem a pergunta, Paulo, o que significa eu me sujeitar uns aos outros? Você é casada? Sou. Então, você tem que estar sujeita ao seu marido. E você é casado? Sou sim. Então você tem que amar sua mulher. Sabe como é que os maridos cumprem o mandamento de sujeitar-se uns aos outros? Amando a sua esposa. Se você amar a sua esposa, você está, num certo sentido, cumprindo esse mandamento. E como é que eu, que sou pai, cumpro isso? Você cumpre isso criando os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E eu, jovem, como é que eu cumpro isso? Obedeça a seu pai. Mas no meu trabalho, você é empregado? Sou. Então trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus. Você é patrão? Sou. Então cuide dos seus empregados. Trate com decência, com honestidade, com integridade. E aí você vê a resposta à pergunta. Como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Eu não quero saber quantas visões você teve, se você viu o anjo, ressuscitou morto. Eu quero saber se você ama sua esposa. Pronto. Só isso. Eu não quero saber, minha irmã, se você profetiza. Eu quero saber como é que você trata seu marido. Jovem, você pode ser... pode fazer coisas extraordinárias na igreja, mas eu quero saber como é o seu relacionamento com os seus pais. E eu quero saber como é que vocês cuidam dos seus filhos. Isso vai revelar, de fato, se o Espírito Santo está agindo, trabalhando e mudando sua vida. Agora vocês estão entendendo porque, apesar de muita gente estar falando que tem um avivamento no Brasil, um derramar do Espírito Santo, nós somos 1/3 da população brasileira e parece que não faz diferença nenhuma nesse país. É que o pessoal confunde avivamento com louvorzão, movimento tal, manifestação extraordinária e tudo mais, quando na verdade avivamento é isso aqui. É isso aqui que é avivamento. Quando o Espírito de Deus nos controla,
E Ele vai mudar a minha vida através da comunhão uns com os outros, dessas práticas recíprocas que Paulo ensina aqui, o abandono do pecado, e Ele então vai tomar controle da minha vida e vai afetar meu casamento, minha família, meu trabalho, como eu me comporto na sociedade. Amém? Eu quero terminar então, queridos irmãos, dizendo aquilo que eu já afirmei. É isso que Deus nos oferece. Ele nos salvou pela sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e Ele nos dá o seu Espírito Santo para que nós sejamos santos em todo o nosso procedimento. Ele está pronto a nos levantar. Você pode começar hoje. Se você caiu, se você está derrubado, se você fracassou em qualquer uma destas áreas, Deus quer nessa noite levantar você, encher do Espírito Santo, lhe dar uma nova esperança e um novo começo. A palavra dele foi pregada, foi anunciada, e a minha expectativa é que você acolha no seu coração. Lembra do que está escrito: deixe-se encher do Espírito Santo. Abra o seu coração para essa palavra e que ela, mercê de Deus e debaixo da ação do Espírito Santo, mude o seu coração. Ó Deus, que teu Espírito Santo aplique essa palavra no coração de todos que aqui se encontram nessa noite, a começar em mim. Dê, ó Deus, que um verdadeiro avivamento venha sobre o nosso país, mudando vidas, casamentos, famílias, a postura da igreja na sociedade, do cristão no trabalho. Ó Deus, tem misericórdia de nós, perdoa-nos e enche-nos do teu bendito Espírito Santo, em nome de Jesus.